John Jones finalmente aposentou, terminou aí a novela. E agora a gente aqui do canal Knockout Zone vai comentar um pouco sobre a aposentadoria do John Jones e também sobre o futuro dos Estados Unidos no UFC. E aí, Lucas, tranquilo? O que você acha desse caso bombástico aí da semana? Cara, John Jones, ele um dos maiores lutadores da história, sem dúvidas. GOAT, né? Cara, provavelmente. Cara, eu não falo. É o GOAT, assim, mas eu não. Eu falo que é um dos GOATs. Eu não. É foda falar um GOAT, porque, pô, o cara falhou em teste de droga, falou grávida, pô, o cara. Entendeu? O cara não. Bateu em todo mundo, beleza. Não tem mas como defender muito, né? Cara, exato. Bom lutador, ótimo, cara. Ótimo lutador, mas. O GOAT, assim, eu acho que o GOAT é muito mais pessoal. Pra mim, velho. Pra mim, o GOAT ali é mais sentimental. O Anderson Silva, pra mim, é o GOAT, mas não que ele seja o melhor. O melhor, mas pra mim, o maior. Então, tipo, o maior e o melhor são coisas diferentes. O John Jones certamente foi o melhor. Mas, enfim, cara, é que nem, tipo, Messi se aposentar, Cristiano Ronaldo, tipo, esses caras grandes do futebol se aposentarem, é a mesma coisa. Só que é foda, né, cara? Imagina, tipo, tu tá passando um jogo Mirassol e Vitória. Aí no final do jogo, sei lá, cara, algum jornalista vaza que o. É que não dá pra comparar, né? Porque assim, cara, o cara se Fight Night em Baku, né, velho? O anúncio foi na coletiva pós o UFC Fight Night em Baku. Um dos piores cards da história do UFC. Que ninguém tava, acabou o main event? Antes de acabar o main event, os caras já. Entendeu? Trazendo pro futebol, talvez seria como se fosse, sei lá, o Augusto de Melo, depois do Corinthians contra Botafogo de São Paulo, pela segunda rodada do Paulistão, falar que o Memphis Depay não vai renovar o contrato. Tipo, ele começa a coletiva e fala: olha, Memphis Depay não vai renovar o contrato com o Corinthians. Próxima pergunta. Tipo, um negócio grande, assim, do tamanho que é pra ser, obviamente, que não é do mesmo tamanho, mas seria um negócio tão grande que o cara fala em 5 segundos e já fala de outra coisa e tal. Conturbada, né, cara? Toda essa saga da aposentadoria do John Jones. Eu acho que, cara, eu ouvi, se não me engano, acho que o Renato Rebelo fala muito disso, de que o John Jones, ele era pra ser igual você falou, o Messi do UFC. O John Jones, ele foi não desenhado, mas o Dana White tinha uma visão para ele ser a cara do MMA. Tipo, quando você pensa assim, tipo, basquete, o que vem na tua cabeça? Michael Jordan, Shaquille O'Neal, o Kobe Bryant. Futebol, Messi, Cristiano Ronaldo, Pelé, futebol americano, Tom Brady. Quando você falasse MMA, o rosto para vir na tua cabeça era John Jones. Esse sempre foi o plano, acho que do Dana White. Obviamente, né, teve ali o Conor McGregor, que meio que roubou esse espaço, mas o GOAT, esportivamente falando, era para ser o John Jones. E toda essa novela que foi, desde quando ele subiu pro pesado, né, ficou ali um tempo parado, né, a ponto de você precisar de um campeonato interino. Você ter um campeonato interino, você ter um campeão jovem, um campeão bom, um campeão que tem todo o talento para renovar essa divisão que está meio para baixo. E então você vê que o teu campeão não quer lutar e ficar enrolando essa luta contra o campeão interino a ponto de fazer defesa contra um cara que estava praticamente aposentado e depois continuar recusando essa luta e tal. Assim, ficou feio, não ficou, cara? Acho que assim, o UFC, ele construiu bem a carreira do John Jones. Eu acho que assim, se perguntar nos Estados Unidos, o John Jones, para a maioria das pessoas, pode ser o GOAT. Se você perguntar no Canadá, George St. Pierre. Sim. Se você perguntar no Brasil, Anderson Silva. Então, tipo, o UFC conseguiu construir diversos heróis, eu acho. Eu acho que não vai ter, tipo, um Pelé, tá ligado, do MMA. Eu acho que os caras vão olhar pro John Jones e falar, pá, cara aí, aquele que caiu no doping várias vezes. Então, acho que isso manchou muito, tá ligado? Isso, cara, isso não poderia fazer parte da carreira dele e fez, cara.
E isso aí que você falou de correr, de pegar um cara de 42 anos pra lutar e não querer pegar o jovem, outra coisa que eu acho que mancha também a carreira dele. Porque, quando ele foi lutar com o Cormier, com o DC, a diferença de idade era maior porque a diferença dele pro Tom. Uhum. Entendeu? Tipo, então ele pegou o cara velho. Ele foi lá, pegou, bateu no cara velho e ninguém falou nada. Falou, beleza. E agora que ele teve a chance de mostrar que ele teve a oportunidade de dar a chance pra um cara novo, ele não deu. Então, tipo, ele quis correr. Então, cara, ele vai ficar marcado por isso também. Tipo, assim, beleza, o Ghost, beleza, correu do Tom Aspinall. Se envolveu muita polêmica. Eu acho que isso mancha um pouco a carreira dele, entendeu? Eu acho que isso mancha um pouco e mesmo que o UFC quisesse transformar ele num Pelé, não ia conseguir por causa disso, sabe? Então, tipo, o passado dele já diz muito sobre ele, então pro UFC, eu acho que eu nem via vantagem. Pro UFC, pra mim, eu via vantagem lutar com o John Jones e ganhar do John Jones. Acho que era mais vantagem pra você. Porque, porra, aí você tem o Tom Aspinall campeão jovem que bateu no Gold. Aí, entendeu? Acho que seria mais vantagem pro UFC. Sim, Mas é isso, cara. Seria uma passagem de tocha, né? Exatamente, cara. Exatamente. No papel, assim, imaginando, cara, seria, obviamente, né, que mesmo depois que ele se aposentar, vamos supor, né, ele aceita a luta com o Aspinall, eles marcam, ia vender muito pay-per-view, cara, porque, tipo, o geral tava querendo essa luta, e, cara, supondo que vai lá, o Aspinall ganha do John Jones, o John Jones no final vai lá, dá um abraço no Aspinall e levanta a mão dele e fala, esse aqui é o próximo cara, pega as duas luvas, coloca no centro do octógono, dá uma entrevista de 10 minutos ali pro Joe Rogan no centro do octógono. Cara, geral ia aplaudir, principalmente se fosse nos Estados Unidos, todo mundo ia aplaudir de pé e tal, eles iam passar o videozinho, o videozinho todo emocional lá de aposentadoria. Pô, cara, a Michelle Waterson ganhou um vídeo de despedida e o John Jones provavelmente não vai ganhar. Então, cara... O Anthony Smith. Hã? O Anthony Smith ganhou um Smith, a Carla Esparza ganhou, cara. Então, tipo... ia ficar tão legal, óbvio que não ia mitigar tudo aquilo que ele cometeu no passado, porque, cara, até pra gente que é brasileiro, assim, toda aquela questão, pô, Glover, Lyoto, o... Como é que é o nome daquele, o Thiago... Shogun, o Marreta. O Thiago Marreta. Então, tipo, pra gente não é... Nunca o John Jones vai ser um cara tão alto assim. Mas, cara... Para os Estados Unidos ele ia melhorar um pouco a imagem dele, né? Mas, cara, ele fez toda essa novela dele com o Aspinall, acho que foi o prego no caixão de, tipo, o cara encerrar a carreira da pior forma possível, né? Mesmo ele tendo feito o que ele fez. Exatamente. Cara, eu concordo, velho. Se ele tivesse perdido lá no octagon, falando, não, vou aposentar, já tô velho, o cara novo já tá bem melhor que eu, pô, todo mundo ia aplaudir, falou, não, esse cara, ele reconheceu que ele morreu pela espada, então morrer pela espada significa muito, cara, e isso, exatamente, cara, isso vai marcar muito a carreira dele, o legado dele, né, como um todo. Mas, cara, ele tem números históricos na UFC, né, cara? Sim. O maior vencedor de títulos, de lutas pelo valendo cinturão, o cara mais jovem a ganhar um cinturão linear do UFC. O cara é sinistro, cara. Ele é um dos grandes, assim, sem dúvidas. E eu acho que ele também foi um dos caras que mais soube aplicar o MMA em si, cara. Você olha pra uma luta do John Jones, o cara tem tudo. Tudo. Porra, boxe, tem. Muay Thai, tem. Wrestling, tem. Jiu-Jitsu, tem. O cara tem tudo. O John Jones é a personificação do MMA. É aquele ponto que eu volto. Se esse cara tivesse tido uma carreira com menos polêmica, a gente poderia estar colocando esse cara realmente num pedestal ali. Cara, a face do MMA é John Jones. Se ele não tivesse feito o que ele fez em todos esses anos, ele seria o rosto do MMA. Mas... Exato, cara. Exatamente. Cara, esse cara desde... Assim, ele ganhou... Deixa eu ver aqui quando ele ganhou o título. Eu não lembro. Foi contra o... O primeiro dele? Cara, o primeiro título foi dele contra foi... o Shogun, se eu não me engano. Shogun ou o Lyoto?
Não, cara, eu acho que foi antes até. Não, Eu acho que foi antes. foi contra brasileiro, mano. Eu acho que foi o Shogun. Eu acho que o Shogun tinha ganhado do... Posso estar falando bosta Shogun, pra caralho. Uhum. É, foi o Shogun. Não, Shogun, cara. Foi contra o Shogun. Aí depois ele falou com o Quinton Jackson. Ó, ele ganhou com o Shogun em 2011, dia 19 de março. Em setembro ele lutou. Em dezembro ele lutou. Então ele, em 2011, ele lutou 3 vezes, velho. 3 vezes valendo o cinturão, ele ganhou as 3 vezes. E ele tava num ritmo assim, cara, em 2012, 2013 lutou 2, 2014 uma, 2015 uma, aí começou, tá ligado? Estrelismo. Se envolver com polêmica. Eu acho que se ele mantesse, cara, se ele fizesse 3 lutas, 2 lutas por ano, cara, ele estaria, tipo, sei lá, 35-0, 40-0, com, mano, possível de você negar que esse cara seria o maior. Então, ele se manchou um pouco, cara. Eu acho que quando ele estiver bem velhinho, ele vai sentar lá e vai lamentar de não ter mais, sabe? Tipo, Sim. de não ter se esforçado mais. Porque provavelmente vai aparecer um cara. Sempre tem um cara da nova geração, assim, e aparece um cara que vai tentar quase superar e ele vai, pô, podia ter feito mais, cara. Sempre tem essa, cara. A gente sempre senta e olha pro passado e fala, pô, devia ter feito diferente, devia ter feito Muito mais, devia ter né? focado mais. Eu acho que vai bater uma hora nele. Mas mesmo com tudo isso, o cara conseguiu o que ele conseguiu, né? O que ele conquistou ali é absurdo, cara. Animal. Absurdo. Animal, o John Jones, que agora aí vai aproveitar da aposentadoria, já tava de férias, só vai emendar e vai curtir aí. Talvez vire comentarista, não sei. Eu vejo ele virando comentarista da ele tá como sócio do Dirty Box, né? Então, tipo, acho que ele tem alguns eventos. Ele vai virar uma figura pública, assim, do UFC, do MMA, do luta, eu acho. Não fazendo igual o Conor McGregor tá fazendo, tá ótimo. Tá excelente. Cara, mas exatamente. É isso. E com a saída do John, os Estados Unidos da América não tem mais nenhum campeão masculino em atividade. Lembrando que agora a Kayla Harrison, que é americana, é campeã do peso galo. Mas no lado masculino não tem mais nenhum campeão da terra da liberdade. Cara, tá feio pros criadores do esporte. Quer dizer, não, vamos lá, criadores entre aspas, porque quem criou foi um brasileiro para promover o jiu-jitsu, mas o esporte em si é um esporte americano, não vamos negar isso. É um esporte mais americano do que mundial. É um esporte feito para americanos estarem no topo, só que não está. A gente só tem campeão de fora, e... Cara, o que os Estados Unidos têm que fazer para voltar ao topo aí? Cara, eu acho que vai ser muito difícil, velho. Porque assim, quando, por exemplo, quando os Estados Unidos tinha 3, 4 campeões simultâneos, cara, tinha só Estados Unidos, Brasil, tinha Canadá, o UFC não era muito aberto, né? E hoje o UFC é mais aberto. Você vê, cara, do Daguestão, do Tajiquistão, Uzbequistão, Cazaquistão, Austrália. A Austrália também não tinha muito lutador. Se eu não me engano, não tinha quase ninguém da Austrália. Agora tem mais. Aí, conforme eles vão se abrindo, pô, você tem mais opção, né, cara? Pô, tem cara bom em todo lugar do mundo. Sim. E a galera começa a ver, pô, vocês não são melhor. Assim, a galera começa, tipo, não, os caras não são os melhores. Talvez, cara, numa época hoje, assim, que não tivesse essa abertura, pô, esses caras aí deveriam ser campeão, tá ligado? Sean Brady, Strickland, Roundtree, tá ligado? Por exemplo, o Roundtree, cara. O Roundtree, se você vê que tá na frente dele, ele ganhou do Jamal, então ele vai ter na frente do Jamal. O Magomed Ankalaev, russo, Pereira, brasileiro, Prohaska, da República Tcheca, Uberg, Austrália, então, entendeu? Aí ele de americano. Então, tipo, o topo de todas as divisões não são americanos. Aí você vai pro médio, você desce um pouquinho. Aí você tem sul-africano, checheno, aí tem o Strickland. Aí, meio médio, Jack Della Maddalena, Belal Muhammad, aí Sean Brady. Então, tipo, os caras top, velho, tem pouco americano, assim. Você pega em uma divisão ou outra, você vê um cara, pode ser campeão, mas é difícil, assim, eles não vão mais dominar da questão do que 13 campeonatos. Essa é a direção do UFC. Sim.
Lembrando assim que, é igual você falou, quando a gente teve um leque maior de diversidade, né, no contexto ali, né, quando o roster do UFC aumentou, a gente começou a trazer talentos aí de diversos lugares do mundo, cara, os Estados Unidos viram que talvez eles não eram os melhores em tudo como eles sempre imaginam que são, né? Por exemplo, se a gente for ver o wrestling, cara, o wrestling dos Estados Unidos sempre foi um senhor destaque no UFC, né? Então quando você chegava lá um cara, ele foi All-America, né? O campeão da NCAA lá, Brock Lesnar, por exemplo. Chegou um Brock Lesnar lá, todo mundo falava, caramba, esse cara aí, pô, All-American, campeão do tal, né? Então o wrestling americano sempre foi aquele destaque tremendo por um período de tempo até chegarem os russos, que são monstruosos no wrestling, e cortar isso. Então hoje você tem lá um wrestler americano, você tem lá o Bonico. Eu não sei se ele é All-American. Acho que é, né? Acho que ele deve ser All-American também. Eu sei que ele é campeão lá da NCAA. Mas não tem mais aquele hype gigantesco. Você vê um cara assim, chega lá dos Estados Unidos, você... esse cara aí é 3 vezes campeão da NCAA, All-American e o cacete A4. Você olha e fala, pô, beleza, será que ele consegue bater num daguestanês? Será que ele consegue pegar um checheno ali e realmente oferecer uma luta? Pegar um cara ali do Cáucaso, um cara da Geórgia ali, ele consegue fazer algo? A gente já tá naquela dúvida. Então a gente tá vendo esses destaques vindo de diversos lugares aí do planeta. Então, pô, Muay Thai, a gente tá vendo, pô, pega um brasileiro que tem um Muay Thai mais fechadinho, você pega um americano que fala que é do Muay Thai, você fica meio, será que é mesmo e tal? Os Estados Unidos tá perdendo muita identidade, eu acho, dentro do MMA. E, cara, eles vão ter que se esforçar aí pra recuperar isso, porque senão esse esporte vai ser dominado aí por estrangeiros, para o desespero aí do Sean Strickland, que já vociferou isso uma vez, tá falando que os brasileiros só são campeões porque a gente recebe menos, quer dizer, a gente recebe mais porque a nossa moeda é extremamente desvalorizada, então a gente vira campeão aí porque é mais fácil pra gente ser lutador. Mas é isso, cara, eles vão ter que correr. Que nem aqui na imagem, né, a gente vê aqui quem são os ranqueados aqui que estão com mais chance. E sinceramente, dos nomes que eu vejo aqui, só vejo o Royval, cara, como futuro campeão. E olhe lá. E esse final de semana pode mudar. Se o Joshua cometeu o crime, não pode nem... O Joshua, ele é americano, né? Ele é de Mianmar, né? Não, mas ele é americano, só que ele defende a bandeira de Mianmar. É como se fosse um Belal Mohamed, tá ligado? É como se fosse um Belal Mohamed. Exatamente, é bem isso mesmo. Cara, então, eu acho que assim, os países assim com maior dificuldade financeira, o Steve tem razão, cara. Os países com maior dificuldade financeira, país com guerra, país que o pessoal tem que sofrer pra sobreviver, tem que sobreviver, de fato. Cara, vão ter os melhores lutadores, cara, com certeza. Porque o cara, ele vai começar a treinar aquilo, ele vai ver, pô, a oportunidade que eu tenho de ganhar dinheiro e mais nada. Aí americano, cara, já, opa, eu tenho, pô, um país consumista, tipo, no mundo, eu posso ter qualquer coisinha. Aí já é uma vida mais confortável, sabe? Tipo, o americano tem uma vida mais confortável, sim. Então você tá na sua zona de conforto. Você não sai da sua zona de conforto. Seus pais conseguem te colocar numa escola boa. Você não tem uma criminalidade tão grande como tem no Brasil, como tem em outros lugares do mundo. Então você não precisa se preocupar. Tipo, por exemplo, aqui no Brasil, a gente, vou aprender Muay Thai porque vai confundir um cara que quer me assaltar, eu consigo me defender. Você não tem essa preocupação nos Estados Unidos. Vou aprender Muay Thai porque, sei lá, um estilo de vida, fazer alguma coisa. Então, poucos caras dos Estados Unidos vão ter essa mentalidade. E o wrestling, beleza, o wrestling tem wrestling, eles são bons no wrestling. Só, cara, só isso, a gente tá vendo que não funciona. Só o wrestling não funciona. Foi bom o Nico mostrou pra gente que só o wrestling não funciona. Exato. Então tem que ter algo a mais, tem que ter, ou é o coração, ou cara, eu acho que o Shimaev, por exemplo. O Shimaev tem um wrestling assim absurdo. E se você for ver, a galera fala que o Bo Nickal é melhor wrestler do que o Shimaev. Uhum. Mas eu nunca vou ver o Bo Nickal fazendo o que o Shimaev faz. Eu acho que o Shimaev tem a chama dentro dele, sabe? Sim. Tem aquele cara que é pobre, que foi pobre, que a luta era a única saída, então, tipo, o cara tinha que lutar, ele tinha que ganhar, ele não tinha que só lutar, ele tinha que ganhar, e o Bo Nickal já não é assim, tipo, não tem essa chama dentro dele, sabe? Sim. Então você vê isso, cara, lutadores com coração
de países que são meio quebrados, esses caras aí vão dominar o UFC. Eu tava vendo. Eu vi esses dias até um corte. Eu acho que era um corte. Eu não lembro de quem, mas era um corte de alguém comentando no podcast do Joe Rogan. E ele tava falando justamente isso. Porque como que funciona, por exemplo, a rotina de um Bonico na semana? Treina segunda-feira, faz aquele treininho ok, terça-feira descansa. Treina quarta-feira, dietinha, tudo certinha, tudo monitorado, doutor, fisioterapeuta e tal. Vai lá, quinta-feira faz só um treinozinho mais leve para não machucar, para não lesionar. Sexta-feira puxa um pouquinho, descansa o final de semana inteiro, mas faz toda aquela parafernália, tipo, tem 15 médicos diferentes e tal. Beleza, essa é a rotina do Bonico. Pega a rotina de um daguestanês médio, para ver se esse cara treina de segunda a domingo. Doença pura, volume. Você vê o vídeo de treino de um daguestanês, você vê os caras escorregando assim no suor, cara. Por isso que também vive pegando infecção aí. Mas, tipo, você vê, cara, esses caras não têm mentalidade de descanso. A mentalidade deles é treino, reza, comer. Treinar, rezar. Comer, treinar, rezar. E foco em um objetivo só. Aquele foco de, cara, quero ser campeão. Como que eu vou fazer isso? Treino. Ah, vou fazer fisioterapeuta? Treino. Ah, vou em psicólogo? Treino. Então, tipo assim, é igual você falou, cara. Às vezes, você vir de um lugar que as coisas são mais diferentes, a cultura é diferente, as origens são diferentes, ajuda muito nisso. Porque, cara, Bonico, desde criança, foi criado a manjar ali, né? E é igual você falou, né? Subiu sempre com as melhores coisas, enquanto você pensa, tipo, um Habib lá, que ele comentava que ele não podia sair à noite lá pra ir treinar, porque o Daguestão era perigoso pra caramba. Se a gente for pegar os campeões lá, acho que hoje todo campeão tem algum problema, né? Pantoja, filho de mãe solteira, tá nas favelas do Rio de Janeiro. O Merab era pedreiro. Pô, quem que é o Jack Della Maddalena, não sei, o problema dele é a cara. Era incel. Você tá falando do atual campeão, né? Você tá falando do atual campeão. Atual campeão. O Jack Della Maddalena era incel por causa da cara dele. Pô, cara, sei lá, o Ankalaev também devia morar nos guetos do Daguestão. Cara, é isso. O ambiente cria. A história do Ankalaev é muito da hora, né, cara? Que ele perdeu o pai e ele virou o pai da casa. Da família. O homem da família. O Ankalaev tem uma história bonita, cara. É um cara que é foda, ele não tem o carisma ali, tem o carisma de um óculos, mas de uma porta. Às vezes é a situação, né, cara? Você vê que a situação do cara forçou o cara a ser um cara sério desde quando tinha 11 anos de idade, e essa mentalidade fez ele crescer. Se a gente for ver, eu gosto de pensar que a mentalidade de disciplina do americano é aquela disciplina de coach, tá ligado? Tipo David Goggins, aquela negócio de coach, musiquinha de motivacional, palestrinha. Não, você tem que visualizar você ser campeão, você tem que se motivar, você tem que pensar positivo. E não aquele negócio de disciplina pura e simples. Ferro e sangue, só isso, eles não têm isso. Para mim é um negócio um pouco mais leve do que o pessoal de outros países. Exatamente, cara. Pô, os caras do Daguestão ali, eles não tem. Você não. Cara, quantos caras na balada você já viu? Pegou foto dos caras, caiu na internet. Do Daguestão, falou, Habib na balada aqui, igual o McGregor. McGregor na balada, só Islam Makhachev na balada. Cara, nunca sabe esses caras aí, velho. Esses caras estão dormindo, estão descansando, no outro dia treinar. Treinar, rezar, treinar e rezar. É isso, cara. Essa é a diferença, tá ligado? E assim, enquanto os caras não igualar na mentalidade, esses caras vão dominar, cara. Esses caras vão dominar. Vão dominar o UFC, e você vai ver Mokaev, campeão peso mosca, Omar, peso galo, Movsar, campeão peso pena, o Usman, aquele o irmão mais novo do Umar, que tá na PFL hoje, é invicto também, ele vai pro UFC com certeza, vai ser campeão no UFC. Peso meio médio, Makhachev pode ser campeão. Não vejo outro da Guinness. Tem o Shavkat também, ele tem a mesma mentalidade. Rezar, treinar a família e é isso. Shavkat também provavelmente vai ser campeão. E aí, cara, aí
pra cima, tá ligado? Você não vai pegar esses caras que. O cara da mentalidade, velho. Só vai ter campeão só esses caras. Só esses caras que não curtem balada, nada. É tipo só luta, tá ligado? Esse que vai ser o topo da divisão. E aí você vai ter o top 5 dos caras talentosos pra caramba, tipo Justin Gaethje. Muito talentoso, tem punch, mas já ouvi falar que tipo, o cara bebe pra caramba, fica bêbado direto e tal. Se duvidar, cara, assim, se ele fosse mais até concentrado, disciplinado, talvez até seria campeão um dia. Foi campeão interino, né, mas interino não tem o mesmo peso do linear. Mas é isso, cara, o futuro dos Estados Unidos é isso aí. Poucas categorias aqui. Vou bater aqui o top 15 das categorias pra gente ver possíveis campeões pros Estados Unidos. Beleza, o Royval, eu concordo com você. O Royval tem grande chance de ser campeão, ainda mais porque o Pantoja tá ficando velho, né? Aí você tem Alex Pérez não vai ser campeão. Tim Elliott não vai ser campeão. Joshua Van pode ser campeão. Estados Unidos, Joshua Van pode ser campeão. E só, cara. Não tem mais ninguém nos Estados Unidos. Peso Galo, Sean O'Malley foi campeão, mas não vai ser mais. Corey Sandhagen pode ser campeão. Pode ser campeão. Eu acho que ele não tem tanta chance igual o Royval tem, mas pode, sim. Aí você tem Rob Font, não vai. Bautista, não duvido mais. Não duvido mais o Bautista, Mas eu acho que não pra campeão, acho que o cara tem que ter algo a mais ali. Ele não bate o Merab, ele não bate o Omar, ele não bate o Petrian. Então, a gente falava isso do Merab. Todo mundo falava isso do Merab. Não vamos duvidar do Bautista. O Bautista pode ser o novo Merab. Cara, seria o Marcos Magui. Acho que não, cara. Não, acho que. Não, Marcos Magui não. Aí, peso pena. Pô, peso pena tá pior ainda, cara. O Brian Ortega em sétimo, cara. Era o nome, né? Era o nome deles. Brian Ortega, Sterling, Josh Emmett, Dan Ige, Calvin Kattar. Nenhum vai ser campeão do peso pena. O cara o Holloway. O Holloway já foi campeão. Eu tava pensando assim, até que teve campeão às vezes do peso pena, mas teve o Holloway, mas Holloway também. Holloway, será que não tem uma chance agora que voltou ali agora que o Topuria saiu? Será que tipo... mas se bem que ele pode ter perdido um pouco de confiança. Vamos ver nessa próxima luta dele, né? Cara, mas eu não vejo, mano. Eu acho que eu vejo mais no peso pena ali, tipo, o Evloev, o Volkanovski, o Diego Lopes e o Gia Silva, sabe? Eu vejo esses caras tendo chance de ser campeão. Talvez o Leon Murphy, mas eu acho que também não vai ser. No peso leve, Justin Gaethje não. Holloway e Poirier, acredito que não, cara. Eu acho que aposentadoria. São bons lutadores, mas não tem essa. Darius também não. Chandler nem pensar. Grant Dawson também não, embora o Grant Dawson seja um lutador, mas também não, cara. Nossa, que difícil, hein, cara. Que difícil. E eu pensava que o Brasil tava mal, cara. Os Estados Unidos estavam meio médio. Sean Brady, beleza, cara. Tem chance sim de ser campeão. Buckley, não, eu acho que não tem mais. Eu acho que o hype do Buckley foi cortado. Como nem pensar. Geoff Neal não. Thompson não. Kevin Holland não também. Pra ser campeão não. Peso médio. Sean Strickland, nem pensar. Cannonier. Hernandes, Cannonier não. Dolides não é americano, Dolides é dinamarquês, olha. Georgiano, exatamente. O Anthony Hernandes, cara, aí que tá, velho. É que ele não pega top 5. Mas se ele pegar um top 5 e ganhar, pra mim eu coloco não, tem chance. Então hoje, talvez, eu vou tomar isso pra não do que pra sim. Mas se ele pegar um top 5 e ganhar, eu falo que ele tem chance. Brandon Allen não, Vitória italiano. Putz, velho. Paulo Costa se naturalizar. Paulo Costa se naturalizar. E o Brendan Allen, eu vi esse cara como campeão uma época ele tava muito próximo ali, cara, mas ele engatou numa sequência desgraçada que, pô...
Cara, o Benoit ele meio que se perdeu ali, cara. Mas ele bateu no teto, né? Sim. Ele bateu no cara. Ele não é o top 5 do UFC mesmo. Aí meio pesado, cara. O Khalil Rountree, você tem. Dominic Hayes também não, mas. É isso aí. Cara, Dominic Hayes. Assim, ele engatou 3 vitórias seguidas, né? O Dominic Hayes é o cara que a galera disse que ganhou John Jones. Se o Dominic Hayes voltou aquele Dominic Hayes, cara. Ó, Pode ser Dominic que sim, mano. Reis contra Jamahal Hill na próxima rodada. Depois title shot, por consideração. E talvez no máximo isso, cara. É o máximo que eu vejo pra ele. Não vejo ele ganhando, mas tipo, eu vejo que esse cara pode pegar dar aquela esticadona ali, uma última corrida antes de aposentar, pega um title shot, perde e aposenta. Mas pode dar um milagrezinho aí, tá ligado? Aquela história de superação pra virar filme depois. Pode, exatamente, cara. E no pesado, cara. Cara, nem precisa falar. Blades não vai ser campeão. Derrick Lewis não vai. Só isso, cara. Nossa, os Estados Unidos tá Estados Unidos tá triste. Tá triste, cara. Nossa, agora. Foi hoje que eu parei pra analisar a situação dos Estados Unidos, porque eu não analisava sobre o Brasil, né? Eu olhava assim, pô, quem é o ranqueado brasileiro aqui? E eu sempre via, pô, você vê no peso leve, você vê, cara, chegando, você vê uns caras. Não é, cara, tipo, olhando pro ranking, peso leve. Você tem o Charles, que ainda pode ser campeão. No peso pena, o Jean Silva tá ranqueado, então ele pode ser campeão. Tem chance, assim, a gente fala, esse cara pode ser campeão. Sim. No Galo talvez seria ali, tipo, o Vinícius Oliveira chegando. O Galo tem o Felipe Lima, né, que não é ranqueado. Sim, vai lutar no 217. Vai lutar essa semana aí. No Mosca, a gente tem o campeão, mas tirando o campeão, cara, quando o Pantoja sair de cena, vai ser difícil também pra gente. Eu acredito muito no mascote, cara. Eu acho que o mascote é um bom lutador, assim, pro top 10. Vamos ver. Eu acho que o UFC tá trabalhando o mascote, cara. Sabe? Tipo, eu acho que o UFC tá meio que subindo de nível com ele aos poucos. Sim. Porque assim, todas as histórias dele, ele lutou bem, cara. Claro, teve umas lutas chatas, mas ele ganhou. Tipo, ele mostrou que ele ganhou. E eu acho que o UFC tá fazendo isso, tá trabalhando o cara porque sabe que ele é o único brasileiro ali. Talvez no futuro pode dar ter lenha pra queimar ali pra ser campeão. Pode dar frutos. Cara. É isso. Eu acho que isso aqui meio que deu uma justificada no porquê o hype em cima do Bonico tava tão alto. Eu acho que os Estados Unidos deu uma sentida nisso e, tipo, teve que pegar alguém ali pra... Olha, a gente precisa daquele herói americano de novo. Aí pegaram o Chris Weidman 2.0 e, pô, eles estão tentando dar o push nesse moleque. Teve o Peyton Talbot, que teve aquela derrota lá e agora vai pegar ali a pedrada que é o Felipe Lima e tal. Mas os Estados Unidos vão ter que dar uma trabalhada, porque assim, com certeza o maior número de atletas do UFC deve ser dos Estados Unidos, né? E ainda assim eles não conseguem filtrar. Eu acho que tem muita gente velha, talvez, assim, também. Você tem que dar uma filtrada nesse pessoal mais velho aí dos Estados Unidos e tal, porque senão eles vão ser apagados e o esporte vai virar um esporte de estrangeiros, né? Mas é isso. Exatamente. Cara, eu tava olhando aqui o cardio dessa semana, aí tem aquele Jacob Smith, que é um americano. Ele tá invicto, acho que é 10-0 ele. Cara, esse cara aí, velho, ele, se trabalharem bem esse cara pode ser um futuro, cara. Esse Jacob Smith, ele tá no corner azul. Esse aí, o Nico Price vai ser... o Nico Price. Vai ser o sacrifício, vai ser o sacrificado, assim. 10-0, realmente. Nele. Ele é muito bom, cara. Ele tem, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nocautes. Muitos nocautes super round. Na estreia dele no primeiro. Muito bom lutador, cara. Ele, se eu não me engano, é do wrestling. Então, tipo, um cara que, tem 29 anos. Então, trabalhando bem esse cara, pode ser, pode dar
pode dar uma balançada na divisão ali. Eles Mas cara, vão ter que correr muito, né? Aqui acho que tem dois caras que provavelmente estão chegando agora, mas eu sei que esse Alvin aqui, eu acho que ele é meio cara, velho. esse Alvin é invicto, não é? Tipo, deixa eu dar uma olhada nesse cara aí. Esse É, cara, se não me engano, é um bom cara, velho. É um bom. Acho que deixa eu pegar o cartão dele aqui no Shardog. Tá, ele é 7-0, 3 nocautes, 3 finalização, uma decisão. Provável, ele tem 33 anos, então ele tem a idade do Diniz também. Eu acho que ele vai tentar botar o Diniz pra baixo, cara. Ele lutou na LFA esse ano, em abril. O Jonathan Diniz tem 34 anos, então um pouquinho mais velho que ele. Eu acho que ele vai tentar colocar o Diniz pra baixo, cara. Pode ganhar a luta do Diniz assim, Diniz em 0, 0, 0. Bom, vamos ver, cara. Vamos ver. Situação feia para os Estados Unidos. Situação. feio e agora a gente pode perder mais aí para aqueles que serão draftados para lutar pelos Estados Unidos aí na guerra. Então talvez aí o Peyton Talbot a gente, se duvidar, vai ter que sair para lutar, né? O Bonico também. Então o UFC pode tomar mais esse baque aí e vai ser mais uma vantagem para nós terceiro mundistas, que a gente vai continuar enviando lutadores desesperados por migalhas, sedentos por sangue para o UFC. E a gente vai acabar ganhando por número ainda, eu acho. A gente vai mandar por quantidade. E, cara, é isso. Que melhorem, né? O recado é esse: melhorem. Seus horríveis. Criaram aí o esporte e não conseguem ser campeões destes, mesmo tendo todas as condições possíveis para isso. Eu acho que o resumo basicamente é assim, cara, que talvez esporte de combate não é tanto em relação a como você tem condições no esporte, mas o quanto você quer. O esporte de combate ele é muito mais a alma, o coração do que efetivamente o que você tem disponível ali para efetuar de treinamento, performance e tal. É mais o quanto a pessoa quer. E enquanto os americanos não tiverem aquele fogo aceso para ser campeão, eles vão continuar perdendo para esse pessoal que tem mais vontade do que eles. Mas acho que é isso. Algum recado final aí? Acho que é isso aí.